Veja, a gente tem hoje uma tarefa muito grata, né? Que é fazer um debate sobre o legado da obra do nosso querido Vladimir Ulyanov Lenin, né? O grande líder e dirigente do Partido Bolchevique, talvez a figura política mais importante do século XX. Essa atividade é parte de um conjunto de atividades que está rolando em vários estados do país, promovido pela Boitempo em parceria com as livrarias, para divulgar a coleção Arsenal Lenin, né, que é publicado pela Boitempo Editorial. A coleção Arsenal Lenin tem vários livros já publicados, os Cadernos Filosóficos, Democracia e Luta de Classes, que na verdade não é um livro do próprio Lenin, é uma coletânea de textos, né, que foi organizada. O Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática, o clássico Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, o mais recente, que foi lançado agora, o Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, que fazia muito tempo que a gente não tinha uma tradução desse livro. O também clássico, o Estado e a Revolução, e o igualmente clássico, O que Fazer. A gente vive nos últimos anos uma renovação do interesse editorial por Lenin. A Boitempo tem um Arsenal Lenin com várias publicações. É de se registrar também que outras editoras, como a Expressão Popular, também vêm nos últimos anos lançando várias obras de Lenin, e também a Lavra a Palavra, que é uma editora lá de São Paulo, dos camaradas Gabriel Landa e Giovanna, também vem lançando várias obras de Lenin, muitas delas inclusive inéditas em português até o momento do lançamento. Gente, boa noite mais uma vez. É uma maravilha você ficar pelo último, porque várias coisas já foram, né, debatidas, adiantadas, então isso reduz algumas coisas que eu teria que dar conta. Fazer minha exposição a partir de duas afirmações e alguns exemplos. Primeira afirmação é o seguinte: Lenin, ele é indispensável para pensar a luta de classes no Brasil, mas não é suficiente. E Soraya já adiantou boa parte do argumento, né? É impossível fazer um debate sério sobre organização revolucionária, sobre relação de estratégia e tática, sobre revolução, sobre poder político, sobre Estado, sobre imperialismo, sem passar por Lenin, nem que seja para discordar. Nem que seja para dizer assim, ó, nada mais serve, está tudo desatualizado, não serve mais, nem que seja para discordar. Mas se você quer fazer um debate sério sobre Lenin, quer dizer, sobre esses temas, você tem que necessariamente passar por Lenin. Dentre outras coisas, gostando ou não, pelo fato de que provavelmente Lenin foi o autor mais lido no século XX. Né? Porque na época existia a União Soviética, a editora Progresso de Moscou, eles editavam milhares de livros e distribuíam o mundo todo por um preço muito barato, inclusive. Então é muito difícil encontrar alguém que militou nos anos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e por aí afora que não passou por Lenin. Inclusive tem até uma curiosidade, né, do momento histórico brasileiro. É muito difícil você achar algum desses canalhazinhos que estão por aí do PMDB, do PSDB, do DEM, de não sei o que tem mais de 60, 70 anos e em algum momento não passou na juventude por movimentos de esquerda, socialistas, marxistas. Boa parte dos grandes quadros do PSDB, por exemplo, hoje, foram militantes do PCB nas antigas. Vários do PMDB também, enfim. Então, no mínimo, do ponto de vista histórico, Lenin é um ponto incontornável, que a gente precisa falar. Nem que seja para dizer assim, ó, não serve, é ruim. Tem, por exemplo, Soraya esteve na minha dissertação de mestrado, na banca, né? E aí, no mestrado, por exemplo, um dos pontos que eu tive que encarar é que muita gente critica Lenin como um autor instrumentalista. Quer dizer que Lenin reduz o que é o Estado nacional, o Estado burguês, a uma mera dimensão instrumental de uso da classe. Então é como se Lenin não pensasse a complexidade, por assim dizer, institucional de aparelhos do Estado e visse o Estado como uma mera manifestação direta dos interesses da classe dominante, da burguesia. É uma leitura que eu discordo. Mas assim, na teoria política, crítica de esquerda, socialista, marxista, tem muita gente que passa por Lenin para dizer assim, ó, não é mais atual, não serve,
Lenin tem uma perspectiva instrumentalista do Estado, tem uma perspectiva muito pobre da teoria do Estado, e Gramsci é melhor, e Nikos Poulantzas é melhor, e Ernesto Laclau é melhor, e Chantal Mouffe é melhor, e vem para uma série de autores e autoras. Mas assim, é obrigação a nível de cultura política, de compreensão da realidade, a nível de pensar o Brasil e a luta política e a luta de classes do nosso país, a gente tem que passar por Lenin. Inclusive para formar nossa própria opinião, porque tem um problema que é muito forte, que é a ideia do senso comum. Também existe senso comum nas ciências humanas, né? Na próprio pensamento científico. Então, às vezes, se monta um consenso numa época, dizendo que tal o autor é ruim, é desatualizado, a gente aprende isso, repete e nunca para ler para formar o nosso próprio juízo, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei na universidade ouvindo que Lenin era desatual. Lenin não tinha mais nada que dizer pra gente hoje no Brasil no século XXI. Felizmente, por minha formação militante, eu não acreditei nisso e fui atrás de ler diretamente. Essa é a primeira hipótese fundamental. Então, assim, todo mundo tem que ler Lenin. Nem que seja para discordar e para dizer que não presta. Tá. Aí vem a segunda tese. Veja, a gente tem que se localizar historicamente. A gente vive uma época, não parece que eu estou muito conservado, mas eu tenho 34 anos, né? Então eu nasci em 1990. Eu nasci numa época em que o paradigma leninista nas esquerdas brasileiras e mundial já estava praticamente superado. Ou seja, a maioria das organizações de esquerda, partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos e afins, não se reivindicava mais leninista. Desde os anos 80 há uma crise do marxismo, que depois se aprofunda com o fim da União Soviética, com o fim do chamado campo socialista, vários partidos comunistas que existiam deixam de existir. Caso paradigmático é do Partido Comunista Italiano, que era o maior partido comunista do chamado Ocidente, e o partido se suicida, acaba consigo mesmo e vira o partido da esquerda democrática da Itália, que o nome italiano é fantástico, né? O Partido della Sinistra, e é uma coisa sinistra mesmo, assim, horrível. E aí, dos anos 80 em diante, a gente não vive mais um paradigma leninista, viu, gente? E assim, vamos lá. O paradigma leninista no século XX, aí tem um longo debate, que eu e Soraya vamos discordar de várias coisas, mas eu nem me proponho fazer aqui sobre stalinismo, o balanço do século XX e por aí vai. Mas com todos os problemas e erros que a gente possa apontar no largo arco de tradição leninista, uma coisa é certa. Com problemas e problemas, a gente teve vitórias. Teve revoluções. Né? Se der errado no caminho, as consequências, mas assim, teve a Revolução Cubana, teve a Revolução Russa, teve a Revolução Chinesa, teve a Revolução Vietnamita, teve a Revolução Coreana, teve a Revolução em Angola, em Moçambique, conseguiu o processo de descolonização, boa parte dos direitos trabalhistas, por exemplo, hoje em dia a gente meio que naturalizou o fato da gente ter universidade pública, né? Sem pagar mensalidade. E veja, o Brasil é uma exceção entre os mais de 190 países do mundo. Ter uma rede pública desigual, precária, cheia de problemas, mas que está de norte a sul do Brasil, só é exceção. Isso foi conseguido num processo de movimento de luta operária e sindical com protagonismo muito grande de organizações comunistas. Dos anos 80 para cá, a gente vive outros paradigmas. E aí vem influência de tudo que você imaginar. Vem muita influência de pós-estruturalismo francês, de Maio de 68, de Foucault, de Deleuze, de Guattari, e Terceira Via, e Anthony Giddens, e Tony Blair, e Bill Clinton. É estranho falar isso, mas Bill Clinton já foi considerado nos anos 90 referência de renovação da esquerda. E aqui no Brasil, o pensamento sociológico paulista, né? Fernando Henrique, Marilena Chauí, Zé Arthur Gianotti, Francisco Verfort, etc, à frente, né? Fato concreto é que dos anos 80 para cá, o paradigma hegemônico na esquerda não é leninista. É, inclusive, lícito falar de múltiplos paradigmas, né? Uma expressão muito patente disso era o Fórum Social Mundial, que era a ideia de dizer assim, ó, tem uma miscelânea aqui de um bocado de coisa, de tática, de estratégia, de forma organizativa, de compreensão, e vamos tentar dar uma unidade, vamos tentar dar uma luta conjunta para todo mundo. No Fórum Social Mundial, compreendendo que o movimento operário popular no plano global não tinha mais aquela unidade que teve em outro momento a partir do movimento comunista. Veja o que foi que a gente conseguiu nos últimos 40 anos. Com todo respeito, praticamente porra nenhuma.
a gente só faz, com todo respeito, não se fuder. No plano, se você pega os países centrais do capitalismo, a Europa Ocidental e os Estados Unidos, do ponto de vista salarial, é 30 anos de deteriorização salarial seguida. Nos Estados Unidos, inclusive, o gráfico é impressionante. Você vê a curva salarial, quando chega nos anos 70, mais ou menos 74, 75, o salário vai fazendo assim, a curva salarial. Tá. Então, no plano salarial, é destruição total do ponto de vista de emprego, condições de trabalho, direitos trabalhistas. É destruição total há mais de 30 anos. O estado de bem-estar social, hoje, é uma piada, comparado ao que foi nos anos 50, 70 e 70, né? Totalmente devastado, destruído, e depois da crise de 2008, em vários aspectos. Por exemplo, tem um largo debate hoje que é falando que a Europa não tem mais estado de bem-estar social. A Europa ainda tem algumas políticas públicas que resistem e que tem algum aspecto próximo do universalismo, mas estado de bem-estar social já foi. Depois de toda a privatização, desregulamentação, desmonte, precarização e tal. Neofascismo crescendo por todo canto, concentração de renda, riqueza e propriedade crescendo por todo canto. Ficou muito famoso no Brasil nos últimos anos as pesquisas lideradas pelo Thomas Piketty, aquele economista francês, que mostra que a concentração de renda, riqueza e propriedade no mundo, a curva é assim, ó, o 1% cada vez mais tomando tudo, né? E aí vem destruição ambiental, e aí vem tudo que você imaginar nesse meio. E do ponto de vista da América Latina, salvo exceções como Venezuela até 2014, que o processo com Chávez não é exatamente a mesma coisa com o processo com Maduro, ainda que tenha continuidade, salvo Bolívia, salvo Equador até 2015, salvo algumas exceções, na América Latina também, no geral, vem tudo piorando. Então, veja, o fato concreto é que nos últimos 40 anos a gente não ganhou nada. Então, se hoje a gente fala de uma crise das esquerdas, essa crise ela não é do marxismo. Essa crise é de quem é petista, é de quem é pós-moderno, é de quem é Foucaultiano, é de quem é autonomista. Como é o nome do rapaz que morreu agora, o italiano? O Negri, é de quem segue o Antônio Negri, que fez muito sucesso no Brasil no começo dos anos 2000, é de quem segue o Habermas, é de quem apostou no Fórum Social Mundial. Essa crise, por exemplo, não é minha. Eu, comunista, perspectiva política que eu me insiro e defendo, não tem protagonismo nenhum nas esquerdas brasileiras nos últimos 20 anos. Né? Então, a tentativa de superar o paradigma teórico marxista-leninista, como a gente chamava no século XX, por uma nova esquerda, ela deu errado. Ela deu errado. E ela deu errado por algumas coisas. Veja, eu acho, nessa tentativa de superar o paradigma leninista, comunista, marxista-leninista, que tinha problemas, atenção, hein? Que tinha problemas, depois a gente até pode conversar sobre os problemas. Eu acho que nessa tentativa se perdeu de vista 3 coisas que são fundamentais. Primeiro, a diferença entre poder e governo. Tá no poder e tá no governo não é a mesma coisa. Sabe? É isso. Você pode, inclusive, estar no governo e não ter poder nenhum e ter cada vez menos poder. Exemplo clássico disso, recente, Dilma Rousseff, 2015 e 2016. Estava no governo, a capacidade de manejar instrumentos de poder foi cada vez mais destituída até ela ser derrubada. Nesse momento, agora Lula, nesse momento, é por autoescolha dele mesmo. Já a gente vai debater isso, mas é uma escolha dele, esse negócio de novo teto de gastos, e esse ministro da Fazenda, né? Que é o prefeito gato, né? Que anda de bicicleta, é vegetariano, é legal, toca Beatles e tal. Fudendo todo mundo. E aí, quando você pega a diferença em poder e governo, você necessariamente não trabalha com estratégia. Veja, o marxismo ele tem uma coisa que é fantástica, que ele tira muitos seus conceitos da tradição militar. Tem estratégia, tática, disciplina, correlação de forças, vanguarda, tudo isso é teoria militar. E aí, especialmente da nova revolução militar provocada pela Revolução Francesa com Napoleão e depois da obra do Clausewitz, né, da guerra. Então, quando você pensa poder, quando você pensa na dimensão estratégica, quando você pensa o processo político não só de eleição em eleição, algumas coisas são evitadas. Vou dar 2 exemplos aqui bem rápidos, um antigo e outro atual. Na minha época de movimento estudantil, tinha um debate pobre e tosco, quem é contra, quem é a favor, o FIES e o ProUni. E aí parece que quem era contra o FIES e o ProUni era contra pobre entrar em universidade. A questão básica é o seguinte:
Economia é, como diria a Lene, política concentrada. O que aconteceu com o FIES e o ProUni? O Brasil montou o maior monopólio da educação privada do mundo. Vocês já pararam para pensar um fato curioso, que é, nos Estados Unidos a educação é toda privada, por exemplo. No Chile a educação é quase toda privada, por exemplo. Mas o maior monopólio da educação privada do mundo não está nem nos Estados Unidos nem no Chile, está no Brasil. Perceba que não faz sentido, né? Do ponto de vista de tamanho da economia capitalista, de escala da acumulação, o maior monopólio privado da educação do mundo deveria estar onde? Nos Estados Unidos, mas está no Brasil. Por que está no Brasil? Por uma decisão política que criou um problema para a gente. Que quando a FHC perde a eleição, o mercado de educação privada superior no Brasil era muito pequeno, fraco, endividado e quase todo quebrado. Ao invés de se aproveitar a dívida das empresas para sair estatizando a infraestrutura física e ampliar a oferta de ensino público, se deu dinheiro a rodo e pegou, por exemplo, um canarinha aqui de Recife, como o Janguei Diniz, que tinha 3 cursinhos bem pequenos, virou um dos maiores bilionários do Brasil, ao ponto que ele que escolheu o ministro da Educação do governo Temer, que foi o Mendonça Filho. Percebe? Como debater política sem ter noção de estratégia, sem ter noção de poder político gera problemas? Aí, quer dizer, ficou um debate meio cristão, meio católico. Ah, você é a favor, não, do pobre ir para a universidade. Não, eu sou a favor, pô, do pobre ir para a universidade. Mas eu não quero que isso tenha como consequência fortalecer um novo setor da burguesia que vai cobrar o seu preço, que cobrou. Está cobrando até hoje. Quem manda hoje, no MEC, é o Lema e as fundações empresariais privadas. Todas interessadas em ampliar. Exemplo atual. Esse debate sobre tributação de compras internacionais de até R$50 da Shein, da Shopee, por exemplo, está se fazendo uma burrice fenomenal, que é o grande varejo, é todo bolsonarista, tem que botar essa galera todinha para quebrar. Tem que tributar nada. Como é? Tem que quebrar a Van, tem que quebrar o Riachuelo e não sei o que, quebrar todo mundo. Mas como é que faz com o emprego? Aí, consequência, não faz uma política de austeridade, reativa obras públicas, aumenta o investimento público, fortalece política de moradia popular e etc., compensando a perca de emprego nesse setor e em outros setores. Mas, por exemplo, não faz sentido. Quer dizer que vai se tributar o consumo popular a partir de Shein, Shopee, para fazer a graça do caba da van, para manter a taxa de lucro dele, se indispondo com a população de baixa renda, perdendo popularidade e perdendo apoio para manter o interesse econômico de grande varejista bolsonarista. E é um setor que não tem densidade tecnológica. Então, se fosse um setor que tem densidade tecnológica, a gente podia até conversar. Mas qual é a tecnologia que tem no Avan? Percebe como é que o debate, sem compreensão de estratégia, de poder político, em que nunca é colocado como é que vai se aumentar a margem de ação de poder de um governo numa conjuntura concreta. Porque o movimento das classes, o movimento da economia, diz sobre as possibilidades de manobra maior ou menor de um governo em uma determinada conjuntura. No Brasil, a gente debate eleição em eleição. A gente, no ano da eleição, a gente debate eleição. No ano que não é eleição, a gente debate a próxima eleição. Né? Tanto é assim que no começo desse ano, por exemplo, já tinha um debate gigantesco quem vai ser o sucessor de Lula em 2026. É Haddad, é Rui Costa, é Janja, é não sei o quê, e por aí vai. Então a noção de conquista do poder saiu de sala, a noção de estratégia saiu de sala, a diferença entre governo e poder político saiu de sala, a ideia de que as medidas econômicas, elas não são despolitizadas. As medidas econômicas, elas dizem sobre correlação de forças entre as classes e grupos sociais. Então, ano passado estava se comemorando que o governo Lula fez o maior plano safra da história. O que é que isso significa, porra? Isso significa mais poder político, ideológico e institucional para o agronegócio. Como é que você reclama da força da bancada do agro e você comemora ao mesmo tempo o maior plano safra da história para o agronegócio? Tipo assim, o Tico e o Teco não estão articulados, porra. Não faz sentido, percebe? Acho que essa é uma perca fundamental. E o terceiro aspecto e último, até encurtando, é... Pós-Lênin, a gente perde o sentido da inserção subalterna do Brasil no mundo
na economia capitalista global, na economia imperialista, e deixa de considerar também os aspectos políticos disso. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que é fantástico, até trazendo um debate da comunicação, Ivan. O governo Lula, estava lá, e aí, era no começo dos anos 2000, estava começando esse negócio de Big Tech, de redes sociais e tal, aí o Pan-Americano, do Silvio Santos, quebrou. Deu uma fraude gigantesca, um desfalque, por aí vai. Aí o Silvio Santos liga para o Henrique Meirelles, ex-banqueiro do Banco de Boston, tucano, que na época era presidente do Banco Central do presidente Lula no primeiro mandato. E aí o Silvio Santos liga para o Henrique Meirelles solicitando um empréstimo bilionário do BNDES para salvar o Banco Pan-Americano e a Telecena e, consequentemente, o SBT. Porque sem um empréstimo ele iria falir, o SBT iria ser fechado, consequentemente vendido. Teve um grande movimento na época cobrando que o governo Lula não socorresse Silvio Santos e estatizasse o SBT. A TV Brasil não tinha sido criada ainda, né? Então assim, vamos lá, pô. Vai quebrar o cara. Deixa o cara quebrar. Ele não gosta de livre mercado? Deixa o cara quebrar. Deixa o cara quebrar. E estatiza, cria uma TV pública. E a partir daí, volta a desenvolver, a partir de infraestrutura pública, uma tecnologia nacional de internet e comunicação. Naquele processo estava começando a explodir as redes sociais. O que foi que aconteceu? O Banco Pan-Americano foi salvo. A Caixa Par, a subsidiária de investimentos da Caixa, deu os bilhões para o Silvio Santos. 3 anos depois, nosso querido comandante Hugo Chávez, que eu particularmente gosto, viu, gente, do Chávez. Eu suspeito de quem não gosta. Ele chega pro Lula e fala assim: Lula, porra, estamos abrindo a televisão aqui latino-americana, a Telesul e tal, e aí, pô, vamos trazer a Telesul para o Brasil, né? Que a Telesul, a gente precisa do mercado brasileiro, o Brasil é o país de maior população, maior território da América do Sul e tal. E era na época do debate a TV digital, inclusive. O que foi que aconteceu? O presidente Lula não quis trazer a Telesul para o Brasil, tanto que oficialmente a Telesul até hoje, ela tem presença da internet, de jornalista, mas na grade de TV do Brasil a Telesul não está. E quando foi para adotar o modelo de TV digital, se adotou um modelo concentrador que manteve e reforçou o monopólio dos grupos que estavam lá. Para terminar a história, como todo castigo para corno é pouco, em 2008 a Globo também teve problemas financeiros gigantescos. Porque nos anos 90 a Globo tinha pego empréstimos em dólar sem cobertura cambial. Toda vez que o dólar pipocava, subia, aumentava a dívida da Rede Globo, que pagava em dólar, e ela estava com problemas financeiros gigantescos. O que aconteceu? A Globo também ganhou um empréstimo bilionário do BNDES, que dizem as más línguas, eu nunca parei para pesquisar, nunca foi pago. Né? Eu acho que é provável que nunca foi pago. Ou é provável que nunca foi pago mesmo. Moral da história: antes do domínio das Big Techs, a gente teve várias oportunidades de criar uma poderosa infraestrutura de comunicação pública que, tocado da maneira correta, poderia ser o canal para reativar uma indústria brasileira com controle público e dos trabalhadores e trabalhadoras de internet e comunicação, fazendo com que o Brasil tivesse redes sociais próprias e não ficasse submetido ao domínio das Big Techs. Com a compreensão estratégica dos rumos da economia mundial, a gente saberia a oportunidade que estava perdendo. Do mesmo jeito que a gente está perdendo uma oportunidade, por exemplo, de ouro. Agora, que o Brasil é o 7º maior detentor de lítio do mundo, o lítio é chamado o petróleo branco, né, o ouro branco, porque bateria de carro elétrico, bateria de celular, placa de microchip, semicondutor, tudo isso pega lítio. 70% das reservas globais de lítio estão na América do Sul. Tem um triângulo do lítio, né, que é Bolívia, Argentina e Chile. São os maiores detentores de lítio do mundo. O Brasil é o 7º. Deveria estar assim em debate, por exemplo, como é que a gente vai criar um OPEP do lítio na América do Sul e garantir que esse produto estratégico não seja um novo ciclo de commodities, a gente conseguir industrializar isso. Porque toda essa frescurinha do Elon Musk aqui com o Brasil, a participação do Elon Musk no golpe da Bolívia em 2019, tem a ver essencialmente com o controle das reservas de lítio. Essa frescura todinha, essa pataquada, é isso.
Isso também não está em debate. Isso parte de uma esquerda que não gosta de estudar economia política, não gosta de estudar economia política global e, grosso modo, é sempre surpreendida pelas tendências do movimento capitalista mundial. Então, a gente nunca consegue pegar esse debate em ato para formular a tática estratégica, a tática e a estratégia correta do momento. Ou seja, o que eu quero concluindo, jogar para vocês é, veja, a gente tem muitos debates para fazer nesse momento de crise, porque a gente vive uma crise das esquerdas brasileiras e de avanço do neofascismo. Mas me parece que nesse momento, se a gente quer fazer um debate sério, isso passa por entender que as tentativas de superar os paradigmas marxistas-leninistas dos últimos 40 anos deram errado e que a gente, sobre muitos aspectos, regrediu enquanto esquerda organizada. Colocar isso em balanço significa também revisitar a obra de Lenin para a gente reconstruir possibilidades de futuro e de vitória da Revolução Brasileira. É isso. Muito obrigado.